Olá, meu amigo e amiga. Uma das coisas mais interessantes que se estuda no mundo da criminologia é o comportamento de alguns criminosos quando eles são apanhados ou quando as suas práticas criminosas são reveladas para a sociedade. Aqui no Brasil, nós estamos presenciando algo em tempo real. Um estelionatário político está sendo revelado principalmente para as pessoas que sempre acreditaram nele. Para nós, que nós já sabíamos que a figura brotou de um esgoto político, veio nessa história chamada bolsonarismo, alguém que era um nada e de repente começou a ganhar muito dinheiro, iludindo pessoas, falseando a verdade, atacando outras pessoas, outros adversários, sempre com mentiras, com ódio, com dissimulação, enfim. A casa para a criatura está caindo. Até porque pessoas do campo dele já estão também acendendo alguns alertas, e isso dá muito mais credibilidade para as pessoas que acreditaram nesse estelionatário político do que algumas críticas que são feitas pelo outro campo político. Eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo com essa figura do senhor Nicolas Ferreira, porque a extrema-direita está tentando salvar a reputação dele, mas não dá, né? A cada instante que ele tenta consertar a situação, mais chama a atenção. Isso não vai parar, não. Eu quero ver a cara da criatura, que sempre tem um comportamento muito cínico, né? Porque é um estelionatário cínico, né? Normalmente o estelionatário, ele sempre dá uma dissimulada. Não, mas esse é um estelionatário político cínico. Alguém que pega uma criança num evento público para fazer proselitismo político. Eu pergunto a vocês se ele está dando assistência para essa criança, para essa família que ele utilizou para ficar tentando ganhar voto e ficar aparecendo o bonitinho da vez, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostraria algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe desse joinha, que são formas de você ajudar a driblar os algoritmos e fazer com que nós cheguemos a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Eu sempre coloco no primeiro comentário aqui no nosso portal e também visite, sempre que puder, o nosso canal de cortes, um canal que eu sempre coloco ali informações e notícias diferentes dos nossos temas aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, eu vou começar aqui com a fala do deputado pastor Henrique Vieira, que sintetiza muitas coisas. Sem mais delongas, vamos lá, o deputado. Vamos lá. Se um deputado do campo progressista, democrático, tivesse viajado tantas vezes com Daniel Vorcaro em 2022, isso aqui seria... porque o Nicolas Ferreira é daquela... Aí as pessoas vão ficando desconfiadas, né? Eu tenho que fazer as interrupções para dar uma explicada e contextualizada, porque ele disse que tinha viajado uma única vez, né? O que ele deixou transparecer e não foi, né? Foi uma sequência de viagens, né? Em um período eleitoral. Mas aí concluo aqui. Continue, deputado Henrique Vieira. Um espetáculo. Eu não estou fazendo acusações antecipadas. Eu estou defendendo uma investigação séria sobre o significado disso. Todas as pessoas têm presunção de inocência e direito de se defender. Agora, não é no mínimo estranho? Mas vamos seguir. Daniel Vorcaro tem um operador dos seus esquemas, Fabiano Zettel. Fabiano Zettel é um dos líderes da Igreja Batista da Lagoinha. Nada contra a igreja, seus fiéis, seus membros, irmãos e irmãs na fé. Estou falando desta liderança. Fabiano Zettel, um dos líderes da Igreja da Lagoinha, cunhado de Vorcaro, operador dos esquemas. Vamos seguir um pouco mais. Curiosamente, a Igreja da Lagoinha, vamos juntar os pontos, criou um banco. Duda, eu acho isso bizarro. Uma igreja criando um banco é a mercantilização da fé diante dos nossos olhos. O pastor André Valadão criou uma fintech para o mercado cristão. Mesmo que isso não seja ilegal, é imoral, promíscuo, antiético, banalização, instrumentalização e mercantilização da fé, transformando o templo em negócio para lucrar em cima das pessoas. Sinceramente, bizarro, tosco. Mas olha que curioso, essa fintech do André Valadão, que historicamente recebeu vários presentes de Vorcaro, até um carro, salvo engano, uma BMW, presentes, amizades, companheirismo, intimidade, crescendo junto. Bem, ele criou um banco cristão, que o endereço do banco era o mesmo endereço da igreja. Muito constrangedor, Duda. Agora, quando Daniel Vorcaro foi preso, atenção a isso. Quando Daniel Vorcaro foi preso, no mesmo momento, saiu do ar o site do Clava Forte Bank, o banco criado pelo pastor André Valadão, próximo de Vorcaro e próximo de Zettel. Que curioso, que coincidência, que demanda real de investigar. E não só saiu do ar, como depois fechou a fintech. Então, Daniel Vorcaro é preso aqui e André Valadão fecha a fintech lá. E no meio disso, Fabiano Zettel. E essas pessoas
todas do núcleo ali dirigente da Igreja Batista da Lagoinha. Nada contra a igreja, a expressão da fé, a liberdade de culto e os meus irmãos que estão lá. Mas vamos fechar aqui o desenho? Sabe quem é ligado a esse grupo lá em Belo Horizonte? Nicolas Ferreira. Senhores, imagina se fosse o contrário. Eu estou trabalhando aqui com presunção de inocência, necessidade de investigar. Só que o Nicolas Ferreira, ele não acha nenhuma dessas pilantragens, dessas patifarias, né? Que ele se mistura com elas. Então, enfim, tá aí, né? Então, são coisas que estão vindo à tona. E agora vamos passar aqui para o campo da direita, porque no campo da direita ele também está sendo questionado. O pessoal do MBL aqui está mandando o sapato nele. É a mesma coisa. Você não vai poder confiar no Flávio para bater de frente com o Gilmar, porque o Gilmar salvou o Flávio. E o Nicolas é a mesma coisa, porque o Nicolas é um farsante. O Nicolas nunca vai poder apontar o dedo para a Igreja da Lagoinha, porque o Nicolas é da Lagoinha, entendeu ou não? Ele é amigo pessoal do André Valadão. E vai saber o que esses caras faziam no privado, não é mesmo? Né? Coisas muito esquisitas, aquela broderagem, não é mesmo? Né? Olha lá, a aeronave foi utilizada em caravana que percorreu pelo menos 9 estados e o DF em busca da virada do então presidente contra Lula no segundo turno. Só que mais do que isso que eu quero que vocês entendam. A campanha não era só pelo Jair Bolsonaro, né? Que para eles tanto faz como tanto fez, se ganhou, se não ganhou. A campanha era pelo PL. Um monte de deputados e senadores do Centrão se beneficiaram disso, porque a campanha desses caras fez com que o Valdemar da Costa Neto, que é o maior partido do Brasil, com o maior fundo eleitoral, com o maior fundo partidário, com o maior tempo de TV, com o maior poder de tudo, ele fez com que o partido ficasse ainda mais forte. Entendeu isso ou não? O Nicolas é uma ferramenta do Centrão. Entenda isso de uma vez por todas. As viagens do Nicolas não são pelo conservadorismo, pela direita. Eles são pelo Valdemar da Costa Neto, irmão. Ou seja, pelo ladrão, né? Desculpe, seu Valdemar. O senhor foi para a cadeia por ter sido um ladrão. Pode não ser hoje, mas o senhor foi um ladrão. Pela manutenção do poder desses caras da Lagoinha. Então, isso aí, tá vindo. Os mísseis estão vindo, já que estamos falando, lamentavelmente, de guerra, né? Os mísseis estão vindo em todos os cantos. E aí o Flávio Bolsonaro fazendo postagem aqui também, tentando aliviar a criatura, o Gustavo Gaia defendendo, né? Então, fizeram uma frente para tentar salvar o insalvável, né? O Dudu Bananinha, que andou criticando muito o Nicolas, também está dizendo, olha, no entanto, o que não podemos é confundir crítica política com instrumentalização de narrativas. Não é narrativa, rapaz, são aviões. Aviões foram utilizados aí, né? E aí, olha só, no telefone do Vorcara, o que se encontrou lá de conexão política, ou de conexões políticas, já para começar a brincadeira no que tange aí, o que essas figuras vão ter que prestar contas. 18 deputados estavam no WhatsApp do Daniel Vorcara. Do deputado Marcelo Álvaro, do PL de Minas Gerais, Paulo Abiac, que é o PSDB Minas Gerais, Hugo Mota, republicano, ó, que surpresa, hein? Olha só. Arthur Lira, nossa, que surpresa. Nicolas Ferreira, só estava com a turminha da pesada, né? Diego Coronel, Aguinaldo Ribeiro, Altineu Cortes, gente, é uma turma da pesada. Doutor Luizinho, que foi aquele que fez um destaque para tirar as bets de pagamentos para a PEC, né, de combate às facções criminosas. Então ele atuou a favor das bets. Vejam só, a turma do Nicolas. Fausto Pinato, João Carlos Bacelar, Márcio Marinho, Flávia Arruda, ex-esposa, né, do Arruda, outro ladrão também, né, que foi para a cadeia. Rodrigo Maia, do PSB, que foi do Rio de Janeiro, foi deputado, né, foi presidente da Câmara, né, filho de César Maia. Lucas Gonçalves, Vinícius Poit, Bilac Pinto e Fábio Mutidieri. Todo mundo aí de partido de direita, do Centrão. Por que será que o Vorcara tinha essa turma toda no bolso, né? Senhor Nicolas, o senhor estava aí no bolso também, estava nessa lista, né? Por que será? O senhor andou de aviãozinho para cima, para baixo? Por que essa gente aí tinha um afeto, né? Uma proximidade tão grande com o senhor, a ponto de colocá-lo aí dentro do avião para o senhor fazer campanha política para o grupo deles, né? Enfim, vai ter que explicar aquela história. Reputação para um estelionatário político
é muito importante. Quando ela começa a ficar chamuscada, mas tem muita gente que vai continuar acreditando nele, né? Porque tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de ser enganada. Mas ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui, a gente vai revelando essas criaturas, né? Gente, em relação àquilo que nós estamos vendo nas TVs, a gente tem matérias que são absolutamente enviesadas, né? É muito difícil você ter uma consciência crítica do que está acontecendo, porque a gente só raciocina com aquilo que está chegando para a gente. Para as grandes massas aqui no Brasil e no mundo, as notícias são filtradas, elas são desenhadas, você constrói na sua cabeça quem são os vilões que eles projetam e quem são os heróis. Só que isso está tendo um desgaste muito grande. Hoje tem uma matéria aqui no UOL, né, na Folha. Apoio a Israel nos Estados Unidos entrou em colapso, mas há pouca dissidência na mídia brasileira. Aqui a mídia do Brasil está conseguindo ser mais vassala, mais puxa-saco do Netanyahu e do Trump do que a própria imprensa nesses países aí. Matéria hoje também no UOL. Antes de atacar Irã, Trump ouviu de genro que só teria acordo tipo Obama. O genro do Trump é uma figura muito curiosa, né? A pessoa filho de israelenses, pessoas que ele tem conexões lá com Benjamin Netanyahu, isso aqui ele com Benjamin Netanyahu, figura dessa linha genocida, né, de Israel, esses criminosos, enfim, está conectado a ele. Então, ele é uma espécie de conselheiro do Trump. E foi uma pessoa, aliás, ele é muito mais rico, né? Ele é um cara, ele não chega a dúvida se ele é mais rico ou menos rico que o Trump. Casou com a filha do Trump, também do setor imobiliário. O negócio dele é fazer negócios imobiliários, assim como o Trump. Ganharam muito dinheiro, cada um ali no seu quadrado. E essa figura foi que levou para o Trump o autor desse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. O livro aqui chamado Morte pela China, né? Enfrentando o Dragão, o chamado Global Ação. Um livro que o autor, o tal do Peter Navarro, ele demoniza a China, e ele levou esse livro para o Trump gostou, porque esse cara, né? E aí esse cara foi que criou, né, junto com outras pessoas, a ideia que o Trump deveria taxar os países no mundo inteiro, a forma de fazer uma guerra tarifária. E o Trump acreditou nisso, só que a coisa está dando muito errado, não está dando certo. Isso vem, isso vem também, né, num instante em que a popularidade dele está muito baixa, caiu bastante nos Estados Unidos, a reputação dele está cada vez mais chamuscada, tem escândalo sexual nos Estados Unidos, a questão da guerra tarifária também começou a vazar por todos os lados, ele tomou uma pancada na Suprema Corte nos Estados Unidos. Então, para distrair o mundo, o que se faz? Uma guerra, né? Nada como pegar uma guerra para chamar atenção, desviar o foco, e isso tem sido frequente na história dos Estados Unidos. Só que quem está comandando as guerras hoje, ou quem comanda guerras naquela região, é o governo de Benjamin Netanyahu com o governo de Donald Trump, dois genocidas, dois assassinos que instrumentalizam seus estados para matarem pessoas e com interesses que são muito questionáveis, né? Porque ambas as criaturas têm uma série de pencas com as justiças dos seus países. Então, nas mãos dessas criaturas aí que a gente está vendo muitas coisas serem tocadas no mundo, né? Mas os castelos vão ruindo, vamos acompanhar o que está acontecendo. É difícil a gente emitir uma opinião do que vai acontecer, porque as informações que chegam para a gente, como eu digo para vocês, né, elas são muito filtradas, elas são muito lapidadas. Vamos esperar mais alguns dias aí para a gente ver como é que está essa história, né? O que vai dar essa história. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo portal. Senhor Nicolas, a batata está começando a ficar chamuscada, hein? Até o nosso próximo encontro. Tchau!